sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Cealba Agrocast, esse podcast que conecta você com essa região tão promissora que é a região Cealba, essa nova fronteira agrícola. Ela reúne os estados de Sergipe, Bahia e Alagoas. Hoje temos um convidado mega especial, vai ser uma satisfação conversar com essa pessoa que trouxe muito desenvolvimento para esse Cealba, está hoje nesse patamar, que é seu Antônio Leal, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Iambupe. Faremos uma conversa leve, abordaremos a temática do sindicato, atuação, feiras agrícolas, falar um pouco dessa região. E é muito gratificante para mim entrevistar seu Antônio, que ao longo dessa trajetória de anos aqui, frente ao sindicato, nessa previdência, me deu muita liberdade para atuar de forma, eu acho que de agregar mesmo, sabe? De trazer, de me ouvir, de me entender e aceitar esse, às vezes, meu jeito entrão, digamos assim, mas sempre entendendo que é para o bem maior e para estar desenvolvendo nossa região. Seja bem-vindo, seu Antônio, muito agradecida pelo aceite, de estar aqui nesse podcast Cealba Agrocast. Pode se apresentar e vamos nessa. Ok, Maria, eu quero até inicialmente lhe parabenizar, por essa iniciativa, desse podcast, que você faz, que é o Agrocast, Cealba Agrocast, e justamente pela forma competente e simpática, com muita simpatia, que você passa isso aí. É um programa que tem crescido bastante o interesse, despertado o interesse dos produtores de uma forma geral, e isso graças justamente a essa competência sua, graças ao conteúdo de elevado nível que você coloca aqui para ser discutido, para ser conversado, e as pessoas que você tem convidado até então, que realmente correspondem muito bem, e isso faz com que desperte o interesse de uma forma geral. E aproveitar a oportunidade para agradecer aqui a você essa oportunidade. Fiquei muito lisonjeado, como já tinha lhe dito, por estar aqui para conversarmos, bater um papo sobre o sindicato e a Agrotec. Eu que agradeço, seu Antônio. Eu acho que todo mundo merece ouvir de fato, tanto essa questão da história do sindicato, dos produtores rurais de Iambupe, e o quanto pessoas que têm vontade de fazer acontecer atuam. Porque acaba que o agro ele é muito trabalho, muita vontade, muita dedicação, e tem esse lado do querer fazer acontecer. Se não tiver isso, não vai. E eu acho que após a sua chegada nesse sindicato dos produtores rurais de Iambupe, essa vontade fez com que fosse disruptivo aí, aliando forças ao nosso setor produtivo. Então, assim, vamos falar um pouquinho disso, desse sindicato, o que é que o sindicato atua e o porquê que ele é tão importante, o porquê que eu estou falando dessa pessoa do senhor, após essa chegada, trazendo isso. Pois na realidade, o sindicato, ele foi fundado, o Sindicato dos Produtores Rurais, no ano de 1976, e os fundadores naquela época, inclusive o presidente foi seu Zé Pinho, era uma pessoa muito bem intencionada, era um produtor, um pecuarista e uma pessoa muito assim preparada dentro do possível, e assim uma pessoa muito bem intencionada que quando fundou realmente visava defender os interesses dos produtores rurais da região. Com 10 anos depois, o sindicato foi, ele já estava pela idade, ele já queria passar. Então, indicaram uma pessoa para assumir, no caso, o sindicato, só que essa pessoa, ela não tinha a mesma intenção, e nem o mesmo propósito de que como o sindicato foi fundado, da pessoa que geria o negócio. Então, era mais levado a uma coisa assim, usar politicamente isso aí. E geralmente não dá certo quando você faz essa mistura dessas coisas. E enfim, o que é que aconteceu? 10 anos depois, o sindicato foi fechado, porque a pessoa não conseguiu o objetivo, que o objetivo era ser prefeito em Iambupe. A pessoa não conseguiu o objetivo e aí simplesmente abandonou
todos os benefícios que o sindicato pode trazer através do Senado, do CNA, nada disso foi conseguido e o sindicato ficou fechado. Eu vim morar em Iambupe no ano de 2018 e quando cheguei aqui a gente começou aí nós temos um grupo de WhatsApp de alguns amigos que são produtores e nós conversando um dia de domingo, a gente falando que como Iambupe está mudando de cara, como o dinheiro está mudando de mão aqui, como o agro está revolucionando aqui a nossa região. Então, e aí nós começamos a nos questionar o porquê existe um sindicato que é fechado, que não funciona, que poderia proporcionar uma série de benefícios, a começar pela capacitação de mão de obra, né, porque muitas empresas vêm para aqui e tinha que importar mão de obra, porque aqui não tinha mão de obra qualificada, como geração de emprego e renda, quer dizer, uma série de benefícios que tem, que a gente vai desenvolver ao longo do nosso papo. Mas é justamente isso, começamos a nos questionar e ali mesmo nós nos articulamos para tentar reativar esse sindicato, porque foi uma coisa que foi muito difícil de se fazer, porque a pessoa que ainda estava vinculada ao sindicato, ele não queria passar para ninguém, era para manter fechado. E aí a gente fez tudo de forma bem discreta. Quando levamos o pacote para ele, ele não teve mais escolha, ele só teve que assinar mesmo e sair. E aí nós iniciamos todo esse trabalho há 3 anos atrás, vai fazer 4 anos esse ano, em outubro, que nós reativamos o sindicato aqui. E o quanto de atividades, né, foram desenvolvidas em 3 anos, né? É impressionante, assim. Quando eu recebi, né, via WhatsApp, o comunicado de que teria um sindicato em Iambupe, que teriam propostas, conheci o senhor, né? Eu falei, não, a nossa fazenda ela já pagou, né, a mensalidade do sindicato. Me conte aí, mas eu quero saber. E foi a partir daí que a gente começou a conversar e entender os propósitos, né? Isso. E que eram semelhantes, de levar e elevar essa região nossa para um desenvolvimento, e que só através da coletividade, unindo esforços, cada um dentro da sua expertise, que chegaríamos, né, a Iambupe ser reconhecida enquanto potencial, a esse CEALBA, né, que Iambupe pertence, ter um olhar específico para aqui. E o quanto isso, assim, hoje nos orgulha, através das ações do sindicato, do senhor, das feiras, chegar onde chegamos, né? Pois é, Mariana. Inclusive o seguinte, então, é justamente isso. Eu acho que quando uma pessoa assume uma responsabilidade, ainda mais uma responsabilidade dessa de um sindicato, de uma região promissora, a gente tem realmente que querer transformar, querer fazer, porque a gente sabe que não tem remuneração, né? Mas, de uma certa forma, eu acho que é um legado que a gente deixa aí para gerações futuras, né? Então, o seguinte, eu tenho muito apreço pela educação. Eu acho que a educação é a base de tudo. Com certeza. Por isso foi que quando no grupo a gente discutiu, né, quem vai ser o presidente, e aí que sugeriram o meu nome, eu aceitei de cara, porque eu vi ali uma oportunidade de trazer a educação para a zona rural, principalmente aquele lugarzinho onde praticamente não chega essa educação, e poder transformar a vida dessas pessoas. E foi isso que geralmente me motivou muito. Então, o sindicato ele é um braço do Senar. E o que é que eles mandam para a gente? Temos vários programas. Tem o FPR, que é a Formação Profissional Rural, que são cerca de 200 cursos. Curso de tratorista, curso de retroescavadeira, curso de operador de drone, né? Curso de panificação. É um leque diverso, é um leque, né, muito grande. Bem bacana de ver. E, para mim, cada vez, nós já conseguimos hoje formar, certificar aproximadamente 4.000 pessoas. 3 anos. Isso para a gente é muito bom, e uma coisa que sempre me emociona é quando a gente está visitando alguma turma que está concluindo e que chega alguém que dá algum depoimento. Teve um caso que até eu cito algumas vezes, teve um caso de uma pessoa que trabalhava dando o dia na roça, quando achava o dia para dar. Ganhava em torno de R$800, tirava R$800 por mês.
né? Nada fixo assim, nada certo. E ele fez um curso de tratorista, foi o primeiro curso de tratorista nosso aqui, na inauguração nosso. O primeiro curso de tratorista, ele é um curso de 5 dias, a pessoa não sai de lá um expert, mas tem o que é mais importante, tem as noções básicas e o que é mais importante, vai ter o certificado. E aí coincidiu que uma empresa aqui de Iambu, logo depois, está abrindo vaga para tratorista. E aí ele se inscreveu, apesar de não ter nenhuma experiência assim, prática no trator. Concorreu com pessoas que tinham, como o pessoal costuma dizer, nasceu em cima de um trator. Quem ficou com a vaga? Ele. Por quê? Porque ele tinha um certificado. Né? É como uma empresa de ônibus, ela não vai contratar um motorista que não seja habilitado. Então, veja só, esse rapaz, ele chorava no dia que ele falava com a gente. Ele disse que a vida dele como transformou, porque ele recebia R$800, passou a ganhar R$3.500 na carteira, com mais auxílio alimentação, com mais assistência médica, né? Então, ele disse, a vida da minha família mudou com isso aí. Então, como isso aí é um caso, eu peguei do primeiro curso, são quase 4.000 pessoas que realmente tiveram oportunidades e muitos só pegaram com as duas mãos essa oportunidade e realmente mudaram de vida. Né? E você vê, diante desse leque de cursos, né, vieram aqueles cursos de panificação também, né, que acabaram aqui na nossa região, fazendo com que muitas mulheres se inscrevessem e hoje estão aí, fazendo, né, biscoitos artesanais, fazendo pães artesanais, realmente verticalizaram a sua questão de fonte de renda através de um curso, né, que foi a carreta do Senac que veio, de uma forma impecável, diria assim, de estrutura e de ementa de curso, né? E o quanto as pessoas também que buscam esses cursos, buscam também intencionadas em melhoria. Então é muito, muito bonito, né? O senhor foi muito assertivo nessa fala, o quanto transforma mesmo. Uma outra coisa, Mari, que a gente faz inclusive até direcionado. Né? Por exemplo, a gente faz um curso de chocolate na época antes da Páscoa. E aí a gente faz um curso de chocolate, as pessoas aprendem a fazer ovo de Páscoa e dentre outras coisas. E nós, inclusive, eu me encarrego a entrar em contato com os donos de supermercados aqui do município, dizer, gente, dá preferência, compra na mão do pessoal, que tá, mas não tem nota fiscal e tal, não, mas dá um jeitinho, compra na mão deles, vamos chegar e vamos fazer com que o dinheiro rode aqui mesmo. Então, isso tem acontecido e tem dado certo, porque eles têm comprado ovos de Páscoa, muito feito artesanalmente, que as pessoas que aprenderam no nosso curso fazem. A mesma coisa no panetone, final de ano quando a gente faz, e antes, logo depois do curso, eu vou, faço um tour nos supermercados, conheço os donos, e aí converso, dê preferência, compre. Então tudo isso aí é uma geração boa de emprego e renda para esse pessoal. Seu Antônio, para quem está ouvindo a gente, né, nossa conversa está girando em torno do Sindicato dos Produtores Rurais de Iambupe. Para quem deseja participar e ter acesso a todas essas entregas de curso, toda essa entrega de capacitação, que também ela é frente a demandas, a gente pode levar uma demanda e se buscar um curso, como é que faz para participar? Só é de Iambupe? De onde é? Como é? Não, o nosso sindicato ele é regional. Ele é regional, ele abrange. Hoje nós trabalhamos com 15 cidades aqui circunvizinhas, que todas elas a gente trabalha diretamente com a gente. Pega todos os cursos, né, as assistências técnicas, gerenciais e alguns programas que nós temos. O que é que para a pessoa participar mais ativamente precisa do quê? Se associar, que é interessante porque é uma fonte de renda, aliás, é a única que o sindicato tem, além daquelas que falei, no caso de curso, um percentual e um valor pequeno de mobilização. Então isso é bom porque fortalece, ajuda, mas é bom deixar claro que para a pessoa ser beneficiada desses cursos, ela não precisa ser associada, não. Qualquer comunidade que veja que tem uma necessidade de determinado curso naquela localidade, eles não precisam ser sócios necessariamente para receber esses cursos. A única coisa que a gente geralmente faz para os sócios é a questão de uma prestação de serviço jurídica, né? Que aí geralmente a gente faz para os associados,
quando necessitam. Aí nós temos um departamento jurídico na FAEB, que todas as consultas a gente manda e o pessoal faz toda a orientação para tudo relacionado, tudo que for jurídico. E também para a questão da assistência técnica e gerencial, porque a contrapartida que a pessoa está justamente se associando ao sindicato, fazendo parte do sindicato. Essa pessoa vai ter justamente uma assistência técnica durante 2 anos, com a visita mensal desse técnico na sua propriedade, né, que abrange vários ciclos aí de vários segmentos de leiteiro, mandiocultura, gado de corte, citricultura, tem vários. Abrange várias cadeias produtivas, né, seu Antônio? E eu lembro que o senhor falou também em relação a um curso que capacitou pessoas na parte elétrica, né? Que você vê que é algo doméstico, digamos assim, mas a pessoa virou algo, através da capacitação, um eletricista, digamos assim, né? Exatamente. Me fala um pouquinho desse curso, seu Antônio. Pronto, e inclusive isso aí que a gente coloca o título eletricista rural. Sim. Obviamente que o eletricista ele é para tudo, né? Ele vai aprender a mexer com eletricidade, a gente bota rural justamente para poder enquadrar, que é uma coisa que a gente sente que somente nas cidades interior a gente tem muita necessidade, né, de oferta, de ter pessoas que saibam mexer com aquilo ali. E não é só eletricista, a gente tem também de pedreiro. E esses cursos, inclusive, por incrível que pareça, de pedreiro e de eletricista rural, quando a gente abre as inscrições, rapidinho o pessoal preenche. Porque é um mercado bom, né? As pessoas, é uma forma da pessoa gerar também emprego e renda e ser autônomo e ganhar seu dinheiro. Conhecimento é algo que ninguém tira, né, seu Antônio? Só agrega. Com certeza. A pessoa que tem acesso ao conhecimento, ela tem um poder de escolher também, né? Exatamente. E é exatamente nesse ponto onde a preocupação maior do Senar e nossa aqui do sindicato é aquele velho ditado: ao invés de dar o peixe, você ensina ele a pescar, né? E é isso que a gente procura proporcionar, levar conhecimento para as pessoas, que, como você mesmo falou, é a única coisa que ninguém tira da gente. Seu Antônio, tem como o senhor falar um pouco sobre essa região nossa, Cealba? O quanto ela é um potencial e o quanto ela é promissora ainda. A gente já vem conquistando ao longo dos anos, graças a Deus, através de mérito, né? Um patamar muito bom, mas o quanto ela ainda é promissora, porque tem gente que não se dá conta da oportunidade que ainda temos, né? De alavancar isso tudo. Certo. Aqui a nossa região, inclusive para quem conhece já há mais de 20 anos para cá, realmente percebe claramente como tem evoluído, principalmente o agronegócio, né? O cultivo de laranja, que não era, nós já éramos bons produtores de laranja, mas não na quantidade nem com a qualidade que hoje é feito. Então, porque vem novas técnicas, novas formas, terra fértil nós temos aqui. Então, é o seguinte, há 20 anos atrás, ninguém valorizava a agricultura, as terras aqui não tinham valor, os valores eram muito pequenos, e de repente, né, as pessoas começaram a descobrir, e Iambupe hoje vem despontando como uma grande fronteira agrícola aqui no Cealba, né? Nessa região do Cealba, porque aqui você vê que o cultivo do milho aqui, a produtividade é boa, temos conseguido atingir alguns produtores, 200 a quantidade, sacas, 202 exatamente, sacas, 210 sacas. Pois 210 sacas por hectare, né? E laranja, a mesma coisa, é uma coisa que cresceu demais. Limão, a gente nem fala que a empresa, o maior exportador de limão hoje do país está aqui em Iambupe, né? E uma outra coisa que tem crescido bastante é a fruticultura de uma forma geral, outro aspecto que tem crescido. E o que tem chamado a atenção, que aqui a gente nós sempre tivemos uma pecuária de qualidade, relativamente forte, só que hoje
está se aprimorando, porque as pessoas hoje estão se preocupando em fazer um melhoramento genético em seus rebanhos. Então, tem alguns produtores hoje que já merecem ser premiados, justamente porque faz um trabalho muito sério, né, de seleção genética, e que tem, inclusive, levado lá para cima a qualidade do nosso rebanho aqui de bovinos, aqui em Iambupe. Entendi. Seu Antônio, vamos falar agora de um item, assim, num quesito muito importante, que são as nossas feiras agropecuárias. Nossas feiras agropecuárias, eu falo nossas porque graças a Deus consigo participar também ativamente disso tudo. Elas, assim, são feiras que são muito bem faladas. Graças a Deus, ano após ano, conseguimos parcerias importantes. Vale ressaltar a BCM, né, a maior Associação Brasileira de Citrus de Mesa, mandar uma lembrança a Carlos Ocato na presidência, a Lígia também, a todos da BCM, enxergando nas nossas feiras um potencial, né, e validando a nossa responsabilidade frente ao que abordamos, né, na parte técnica. E os nossos feirões, então a gente tem 2 feiras no ano, vou deixar o senhor falar mais sobre isso, o quanto isso é importante, o quanto isso tem crescido na nossa região. Bom, exatamente, nós criamos 2 eventos que até as pessoas diziam, em Iambupe não cabe 2 eventos agropecuários em um ano, tem que ser um no máximo e tal, e a gente provou o contrário, que dá e que dá sim. Sobre o primeiro, que a gente faz geralmente no mês de março, que é o CEALBA mais citros mais milho, esse o sindicato divide meio a meio com Mariana. Porque foi através dessa parceria, Mariana ser uma citricultora, né, aqui uma pessoa super interessada em procurar sempre melhorar e trazer coisas novas aqui para a nossa região, e eu senti nisso aí, eu explorei um pouco essa boa vontade dela, chamei para ser nossa parceira, trabalhando de graça. Mas para ser nossa parceira, nos ajudar a organizar essa feira, e foi uma coisa que hoje já está, é um evento técnico, já reconhecido, já consolidado. Porque, para ter uma ideia, todo ano as pessoas, os expositores, a ideia não era nem ter expositor, né, mas desde a primeira que a gente fez, por Iambupe ser um local onde tem gerado bons negócios para as empresas, elas sempre pedem. Apesar de ser um evento, né, mais técnico, só de palestra, a gente trazer conhecimento aqui para a nossa região, nós resolvemos abrir uma quantidade pequena, né, limitada de espaços para expositores. E na semana que a gente diz, olha, vai ocorrer em tal data, automaticamente essas vagas já estão todas preenchidas. Essa parceria, como você falou, com a BCM, Mariana é quem faz praticamente toda a programação da feira. A gente, na realidade, entra mais com o nome, o sindicato, um apoio total, e apoiando. Né, São Antônio? Porque a gente tem a boa vontade, mas se não tiver essa junção, né, uma andorinha só... Mas é uma coisa que se consolidou. E eu fiquei muito contente, inclusive esse ano foi a 4ª edição, e eu fiquei muito contente quando a gente recebeu, que a gente recebe pessoas do estado inteiro, aqui, pessoas de fora, que ficou maravilhado com o que viu, a organização, porque é um evento técnico que a gente trouxe conhecimento, trouxe palestrantes do Brasil inteiro. Sim. Né? Assumimos uma série de custos, inclusive fornecendo almoço gratuitamente para 500 pessoas dia. Foram 2 dias, né? Cada dia 500 pessoas tendo água mineral à vontade, tudo gratuito, água mineral. Fazer valer a pena sair de casa e obter o conhecimento, né? Aí as pessoas ficavam assim maravilhadas, diziam, puxa, mas um evento tão bom, com tão nomes de peso para fazer a palestra, a gente ainda tem aqui de graça almoço, água mineral e tal. Então o pessoal, e outra coisa, atendeu plenamente, porque as palestras são maravilhosas. Geralmente a gente capricha nisso aí, procura colocar pessoas, temas bem recorrentes, né, interessantes, e pessoas que têm condições de
passar de uma forma bacana isso aí. Então é um evento super exitoso. A CEALBA já está consolidada. CEALBA mais Citros mais Milho, quinta edição, próximo março, normalmente é próximo após o carnaval ali, né? A gente já está exatamente se movimentando aí. E o outro evento que nós comentamos aqui é a Agrotec. Feirão maior. A Agrotec, ela foi criada logo no início, junto com a reativação do sindicato, que como eu já até comentei aqui que nós não temos repasse, o sindicato não tem repasse, né? Então, uma forma da gente manter, né, os nossos custos, fazer frente às nossas despesas, a gente tinha que fazer alguma coisa, tinha que tirar dinheiro de algum lugar. Então, nós resolvemos organizar essa feira, que, para você ter uma ideia, Mari, de uma coisa feita pela iniciativa pública e uma coisa pela iniciativa privada. O ano anterior foi feito no primeiro ano foi feito pela prefeitura. Tomou um prejuízo de quase 3 milhões. No ano seguinte, eles não quiseram mais assumir isso aí, disse que era uma coisa que era muito dispendiosa, mas que o sindicato poderia dar continuidade se quisesse. Nós mudamos o nome e tal, mudamos para que antes era Expo Iambupe, nós mudamos para a Agrotec, e já no primeiro ano a gente foi superavitário, a gente teve um lucro de mais ou menos 400 mil reais. Quer dizer, isso é uma ajuda já grande para a nossa causa, né, para o sindicato, para fazer frente aos nossos custos. E o mais importante é justamente isso, a feira ela é muito boa. Aqui a nossa cidade, pela a agricultura, o agronegócio de uma forma geral, por ele estar em plena ebulição, em plena fase de crescimento, ele gera muitos negócios. Então, os expositores, geralmente, eles vêm, a gente não tem muita dificuldade em preencher todos os espaços por conta disso, porque eles sabem que aqui gera bons negócios. Então, a Agrotec é justamente isso aí. E para o público é muito importante, sabe, seu Antônio? Quando os expositores trazem o maquinário, né, que a pessoa tem acesso visual mesmo, a estar ali para tomar a decisão. Em uma feira dessas, às vezes a gente reúne 4 ou 5 empresas de marcas diferentes, por exemplo, de trator. O produtor rural, ele está ali frente a frente para ver realmente e tomar uma decisão mais assertiva. Isso é muito importante, né? Para esse produtor, às vezes, que não tem acesso a estar indo para outros locais, porque muitas dessas empresas não ficam próximo, ficam em outras cidades, a pessoa tem que se deslocar para poder ir ver. Então, um feirão desse que reúne o que tem de melhor de tecnologia, traz para esse público, né? Está ali tomando uma decisão, isso é fantástico. Pois as pessoas vão, né? Muito bonito ver. Como você está colocando, nós temos, por exemplo, todos os anos, e esse ano também, vamos ter a presença de todas as marcas de tratores. Eu acredito que tem umas 8 marcas diferentes de trator. Aí o que dá essa possibilidade das pessoas escolher, avaliar, tomar as decisões, ver o que é melhor. E além de tudo isso aí, tem a questão dos implementos, coisas modernas, o que é que tem de mais moderno, né, de tecnológico para a pessoa chegar e adquirir e ter na sua propriedade. E vale ressaltar que a rede de distribuição, né, as revendas agropecuárias, elas trazem muitas promoções, né, durante esses eventos. Então, assim, de repente, o produtor que já tem um planejamento, tem uma organização mínima, que chega já com a necessidade, consegue negociar os insumos à frente, né, tendo preço e prazo. Né? Isso é muito bacana. E ainda tendo a oportunidade que nesses feirões trazem, o que as pessoas que estão às vezes num patamar um pouco mais alto, que não só o próprio vendedor de ponta, já vem um coordenador, já vem um gerente, quando tem acesso ali a estar conversando de forma direta, né, com profissionais que trazem mesmo a fala de uma forma com mais propriedade, isso é de um ganho incrível. É uma oportunidade muito grande. Inclusive, eu geralmente até costumo conversar, e esse ano também não vou fazer diferente,
é justamente o seguinte, de conversar com esses expositores, deles trazerem promoções, porque isso, de uma certa forma, motiva o produtor a dizer, não, vou esperar um pouquinho mais, vou esperar a feira para poder comprar lá, para poder me beneficiar desse desconto, dessa promoção. Os próprios bancos também, né, com seus estantes, fazendo de certa forma, né, trazendo às vezes um crédito pré-aprovado para já estar sendo comercializado ali na feira, né, o negócio já girar ali. É muito bom. Exatamente, Mari. Isso aí é uma coisa que a gente tem essa preocupação e sempre a gente conversa com os gerentes para que já façam, que não precise nada ser resolvido e negociado lá, para já ir o crédito já pré-aprovado, que a pessoa já está com o dinheiro no bolso, já consiga e fazer ele vai chegar lá e vai fazer um negócio que seja melhor para ele. E vale agradecer muito, né, a parceria com as empresas que acreditam nos eventos, que estão firmes e fortes, né, que colocam seus estandes, que trazem, que investem, né, São Antônio, porque a gente sabe que nos tempos de hoje participar de uma feira, ter o deslocamento, trazer tudo, né, que a gente fala muito de Iambupe, mas a gente ainda é uma cidade em desenvolvimento, a gente conta muito com a parte estrutural hoje ainda de Alagoinhas, graças a Deus que temos, né, então assim, até cabe ressaltar e fazer o apelo, né, aos empresários da própria cidade, aumentar os leitos de hotéis, né? Ter uma capacidade maior, porque um feirão desse agropecuário, quantas mil pessoas a gente traz por dia? Pois é. Não, esse é um grande problema que nós temos aqui, é a falta de uma estrutura de rede hoteleira, né, de restaurantes, né, de uma forma geral, porque aqui não abriga essas pessoas. Aqui eu acredito, no mês mesmo da Agrotec, em agosto você não encontra vaga aqui em canto nenhum. Quem reservou antes, vai ter ali, e são poucas vagas, são poucos leitos que tem aqui, e se não vai ter que ficar na cidade vizinha, geralmente Alagoinhas, que é mais próxima, ou Entre Rios, mas fica espalhado, que aqui poderia justamente isso, os empresários aqui da cidade, ou até de fora, eu acho que seria uma excelente oportunidade de fazer. E só ressaltando uma coisa, Mari, que só falando um pouquinho mais de Agrotec, que não é só a pessoa conhecer máquinas e equipamentos de última geração, mas temos também palestras técnicas, os cursos. Temos muitos cursos de curtíssima duração, né? Temos cursos do Sebrae, temos a carreta do Senac, que está com curso de confeiteiro, de panificação, né, são várias turmas, né, que vai ficar disponibilizado lá para aprenderem. Tem alguns programas do Senac que a gente trouxe. Com a educação infantil, né? Com a educação infantil, inclusive a educação financeira, né, que o Instituto do Cicobi, vão proferir uma palestra nesse sentido. Vem um programa do Senac, conhecendo melhor o Senai e o Agro, que é um programa voltado para a criança e o adolescente, né, mas educando a pessoa a conhecer um pouco. Uma abordagem mais específica, né? Exatamente. Temos um parque, né, um espaço Kid, muito bom. Vamos ter um palco separado, durante o dia vai ter música ao vivo, né, música sertaneja, um forrozinho, né. Tem a parte da agricultura familiar, que esse ano a gente está fazendo em um formato diferente, não colocando aqueles balcões de feira, como era feito. Esse ano a gente fez um galpão fechado com box. Então vão ter vários boxes lá dentro, onde eles vão se acomodar, cada um que vai vender seus produtos. Esses espaços é inteiramente gratuito, é a nossa parte social, né? E junto da feira da agricultura vai ter esse palco, onde vai ter as músicas, onde fica a praça de alimentação e vaquejada, que vamos ter durante os 4 dias, enquanto durar a Agrotec, vai ter até o domingo, vai ter a vaquejada, que o pessoal aqui em Iambupe valoriza e gosta bastante de assistir. São regional, né? Então, tradição, tem que ser. Aprendizado, entretenimento,
né? E, enfim, tudo num só lugar. É tudo num só lugar. E parabenizo demais, sabe, Silvio Antônio? Porque a gente sabe que não é da noite pro dia, quando passa um Agrotec já é pensando na do próximo ano, cada ano melhorando algum ponto, né? A gente não já nasce com nada rotulado, não, sempre foi aprimorando, né? Entendendo as empresas, as demandas. É interessante o quanto é dinâmico, né? E o quanto eleva mesmo nossa região Cealba, né? Para patamares maiores, e o quanto influenciamos também as outras cidades a quererem eventos desse nível, né? Depois que a gente fez essas feiras de Iambupe, expandiu, né, outros locais, e isso é muito bom porque cabe realmente cada cidade, cada região também buscar ter essas suas reuniões, né, valorizando suas produções. Exatamente, você vê até como um exemplo disso que você está falando, você vê Rio Real. Rio Real é uma cidade que tem uma produção, eu acho que talvez até um pouco superior em milho e em citros, talvez até um pouco maior que aqui em Iambupe. E lá não tinha. E foi inspirado justamente nesse projeto nosso da Agrotec, e Cealba também, mais citro, mais milho, que eles resolveram, ano passado, fez a primeira feira, a Agro lá em Rio Real. Isso. E esse ano muito bem organizada, inclusive, e parabenizo aí a região. Isso, né, é o Fernando, eu acho, que fica à frente. E as empresas apoiando. Esse ano eles estão, inclusive, caprichando, porque o Fernando, eu vejo ele em tudo que é feira. Movimentando. Ele lá buscando conhecimento, que eu acho que é por aí mesmo, a pessoa tem que fazer desse jeito. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque lá tem a produção da agricultura lá é muito forte, a agricultura lá é forte, tem muitos produtores fortes e certamente vai gerar também muito negócio a feira lá. Eu acho que tem tudo para ser um sucesso. Com certeza. Seu Antônio, o que é que o senhor tem para dizer do futuro do nosso sindicato que está em obras? O que é que tem de novidade chegando aí para 2026, que é muito oportuno a gente, né, valorizar e falar do que está chegando para a gente? Sem dúvida, Mário. Temos excelentes notícias. Nós estamos em plena reforma. No sindicato ele já tinha um prédio próprio e nós só pudemos, porque ele estava alugado há mais de 20 anos e nós só conseguimos retomar agora esse ano, 2025, tem 2 meses. E nós estamos fazendo uma reforma, porque o meu grande objetivo quando assumi o sindicato era transformar o sindicato em polo. O que é o polo? O polo não deixa de ser um simples sindicato para ser um centro de capacitação. Então, além daqueles cursos de FPR, todos aqueles que eu já falei aqui, assistência técnica, de tudo isso, esse centro de capacitação vai ser para cursos técnicos de 2 anos e para curso superior, né? E faculdade, que é através da faculdade da CNA, e esses cursos técnicos são cursos técnicos do Senar, que abrange fruticultura, agronegócio, pecuária, né? Tem um leque também muito bom. Tem um leque bom, tem pelo menos eu acho que uns 6 ou 8. Então, isso vai ser assim excelente, porque as pessoas da nossa região que estudam, que já fazem esse curso técnico, o local mais próximo daqui para se deslocar é Tobias Barreto, que já é de Aracaju, já é do Senado de Sergipe. Ou, se for aqui da Bahia, Feira de Santana é o local mais próximo, que é polo, e onde tem esse centro de capacitação. E agora, a partir desse ano, vamos ter aqui em Iambupe. Então, todos esses cursos técnicos vêm aqui para Iambupe. Esses cursos são feitos de forma híbrida. Ele é telepresencial não, ele é presencial uma vez por semana, no sábado, e virtual, as outras à distância, né? O restante. Então, mas são cursos altamente qualificados e tem ele inclusive é composto com muita aula prática, né? No campo mesmo, para a pessoa aprender. Então é um excelente aprendizado. E com a faculdade, a pessoa é uma possibilidade muito grande, justamente para todas essas
esses municípios aqui, circunvizinhos, que não vão precisar se deslocar para tão longe para fazer esses cursos. Frisando, Mari, esses cursos são totalmente gratuitos, tanto os cursos técnicos como o curso superior. Tá? Então, é justamente isso. E é uma área, por exemplo, fruticultura é uma área que a gente aqui está em plena expansão. Sim. Tem a zootecnia, o agronegócio, são cursos, todos eles são muito bons. E vai abrir essa possibilidade. Vamos passar a ter um auditório, o nosso espaço físico, né, vai melhorar bastante. Então, muita coisa a gente vai poder oferecer tudo aqui mesmo, aqui em Iambupe. Então, quem ganha com isso é nossa cidade e a nossa região, de uma forma geral. Com certeza, é muito bonito de ver, né, de acompanhar, de ver toda essa luta, porque Iambupe é um próximo de Salvador, mas eu acompanho o quanto o senhor vai à capital buscar, né, fazer as reuniões com o doutor Humberto, saudar, né, de qualquer forma, o nosso presidente aí do Senado, o quanto ele também tem um olhar, né, de entendimento, o quanto essa região Cealba merece isso tudo. E o quanto é essa luta, né, de buscar, de trazer, de fazer acontecer, né, através dessas ações. Então, parabenizo mais uma vez, seu Antônio, nisso tudo, porque nossa região ganha e muito, muito mesmo. Pois é, e eu quero também até aproveitar o ensejo aí que falou de Salvador, lá Humberto Miranda, que é o presidente da FAEB, justamente para agradecer mesmo, porque ele acredita demais aqui no nosso sindicato, né, porque nós trabalhamos duro. Hoje, Mário, para você ter uma ideia, são aproximadamente 100 sindicatos no estado da Bahia. Nós, em Iambupe, está no top 5, né, mas está um pouquinho melhor do que o quinto. Nós estamos exatamente no quarto, somos o quarto hoje maior sindicato em termos de resultados, né? Sim. De cursos que a gente promove aqui em torno de 25 cursos por mês, né? Isso é muito, a gente pensa assim, mas é muito para um sindicato, porque tem muitos que não fazem nenhum. Sim, é muito. E cada curso desse, o que? A classe é composta por quantas pessoas? No mínimo 10, não é isso? São 15 pessoas, em média. Sim. Só o de drone, essas coisas mais assim, que é um número mais reduzido. Então, isso aí, eu agradeço muito a Humberto, justamente por ele acreditar, porque eu dizia que mas vocês não, será que vocês conseguem para tantos? E aí, quando ele viu que realmente a gente ia e dava conta, e aí ele realmente abriu. Hoje nós estamos assim, nós temos um conceito perante a FAEB, perante o Senado, muito positivo, não muito diferente do sindicato de Luiz Eduardo Magalhães, de Barreiras. Então isso aí é uma coisa que envaidece bastante a gente, né? Orgulha, né? Com certeza. De ver que está contribuindo ativamente, né, seu Antônio? Isso é muito bonito mesmo. O seu Antônio, se fosse para deixar uma mensagem para a nossa região, para quem está nos ouvindo, seja produtor rural, seja um curioso, seja uma pessoa que quer obter mais conhecimento, entender um pouco do que realizamos aqui de atividade e o quanto isso é importante para o mundo, né? A gente produz alimentos, a gente gera empregos, a gente preserva o meio ambiente. Iambupe, a fruticultura por si só, ela é uma atividade que ela preserva muito, né? Qual mensagem o senhor poderia deixar para essas pessoas entender o quanto a gente do Cealba está fazendo hoje a construção desse legado, né? Pois é, o que a gente deixa aqui, a mensagem é que as pessoas, primeiro, acreditem que o caminho do agro hoje, o agro hoje é quem é responsável por boa parte hoje do PIB do país. E aqui na nossa região, ele está se desenvolvendo. Então, o que eu digo a essas pessoas que realmente eu acho que é um excelente caminho a ser seguido para quem tem até a vocação, a coisa. Invista, vale a pena investir no agro, vale a pena acreditar e, acima de tudo, se você não quer investir em uma coisa, pelo menos apoie. Exatamente, né? Apoie, ajude, divulgue, exatamente. Se orgulhe de fazer parte, né, pelo menos dessa região de que tem pessoas querendo fazer. Isso, que Iambupe hoje já está, o nome de Iambupe já está bastante conhecido, aí graças não apenas ao trabalho do sindicato, mas o trabalho de Mariana,
principalmente, e de outras pessoas que têm trabalhado intensamente para colocar o nosso agro lá em cima. Com certeza. E eu agradeço, seu Antônio, todo esse reconhecimento. E assim, eu também entendo que fala o nome de Mariana e tudo mais, mas a gente tem zilhões de pessoas, né? É um trabalho familiar, tem os nossos colaboradores, tem as famílias desses colaboradores, tem os filhos desses colaboradores. É uma cadeia tão bonita, né, que envolve todo esse trabalho, que a gente fica muito feliz de saber que existe uma corresponsabilidade, né? Que o que a gente está fazendo volta. Né? Pois é. E volta hoje de uma forma bem rápida. Seu Antônio, é inacreditável, sabe? Eu lembro hoje, quando eu peguei uma mensagem do WhatsApp falando que Iambupe ia reativar o sindicato, e a gente já tem aquela trava quando fala de sindicato, isso é um fato. A gente, né? Não, mas é um sindicato dos produtores. Ah, tá, então vamos olhar. E a gente olha aquilo e vê o quanto isso foi revolucionário em menos de 5 anos. Pois é, vai fazer 4 anos agora. Através de muita vontade, através de parcerias, de empenho, de acreditar, isso é principalmente muito bonito. Isso, Maria. A gente aqui teve, graças a Deus, teve algumas pessoas que chegaram junto, e você está incluída entre essas pessoas, e que foi assim determinante para dar certo, porque ninguém sozinho chega a canto nenhum. Então foi assim, eu sou muito grato a todas essas pessoas que já passaram e que continuam aí abraçando aí essa causa e trabalhando junto com a gente, dando sugestão, botando a mão na massa. Sim, importante. Né? Então é só agradecer, porque realmente é muito bom, e as coisas só acontecem quando, né, um sonho que se sonha só é só um sonho, mas quando começa a ser compartilhado, ele se torna realidade. Né? Seu Antônio, eu agradeço imensamente a participação do senhor, o quanto soma nessa fala pessoalmente aí. Para mim é um orgulho mesmo conhecer o senhor, conhecer sua história, conhecer um pouco da sua família, da trajetória, o quanto trouxe isso para o trabalho dentro do sindicato, o quanto atua para a nossa região. Agradeço a participação do senhor, enorme aqui de estar junto, colaborando e trazendo em forma de podcast, né, para a pessoa também, onde quiser, estar ouvindo e entendendo, né, o que acontece nos bastidores, digamos assim, né, que não existe uma fórmula mágica, é trabalhar certo, trazer valores, identidade, né, e muito compromisso, e o resultado chega, ele vai chegando. É isso agradeço aí. Imensamente. E eu que agradeço também aí essa oportunidade desse bate-papo. É sempre um prazer conversar contigo. E continue desse jeito, da forma como você é, que o céu é o limite, você vai longe. Se Deus quiser. Forte abraço. Obrigadão, viu? A Plante Bem ultrapassou os 35 anos de existência. Durante esse período, sempre estivemos juntos com o produtor na produção de agroalimentos. Daqui para frente, o nosso desejo é estar cada vez mais juntos, porque nós entendemos a nossa importância dentro da cadeia da produção de agroalimentos. Queremos estar junto com o produtor para que ele possa impactar a sociedade como um todo, produzindo os melhores agroalimentos que realmente possam alimentar o mundo. Somos Plante Bem, somos pró-agroalimentos.